Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. E a palavra de Deus nos fala: aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles os observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então, Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e o despediu. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir a palavra de Deus. E nós vemos que Jesus, num dia de sábado, foi comer na casa dos fariseus, de um dos chefes dos fariseus. E eles observavam atentamente tudo aquilo que Jesus fazia ou falava. E diante de Jesus o Evangelho nos fala que havia um hidrópico. Nós podemos interpretar, assim, numa linguagem singular, numa linguagem mais simples, que essa pessoa tinha um acúmulo de água. E geralmente essa doença dá um acúmulo de água no abdômen e muito conhecida por barriga d'água. E Jesus toma a palavra, fala aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? E eles ficaram em silêncio. Então Jesus toma o homem pela mão, o cura e o despede para ir. Meus irmãos, muitas vezes a lei de Deus é usada não para dar a vida, mas para dar a morte. A lei de Deus deve ser, sim, para ser causa de vida. E muitas vezes as pessoas interpretam a lei de uma forma errada, muitas vezes para oprimir, para segregar. E Cristo vem lhe mostrar o valor do Evangelho, o valor do amor de Deus, que a lei de Deus serve não para oprimir, mas para libertar, serve não para dar a morte, mas para dar a vida. E é isso que Jesus faz com essa pessoa que está doente. Essa pessoa está oprimida, está presa nessa doença e o Cristo liberta. E ele não poderia ser pelos judeus ser curado naquele dia, mas teria que ser curado um outro dia. E Jesus lhes fala: se algum de vós tem um filho e um boi caiu do poço, não tira eles do poço no dia de sábado? É assim. Muitas vezes a lei é interpretada de forma errada. Muitas vezes em benefício próprio daquele que o interpreta. Coloca-se cargas pesadas naqueles, não para libertar, mas para oprimir. E o Cristo fala em outros evangelhos, muito falando disso, em várias passagens dos evangelhos, falando sobre o sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Claro, temos que reservar um dia especial para adorar a Deus, para louvar a Deus, para ir ao encontro de Deus. Mas esse adorar a Deus, esse amor a Deus, não pode excluir o nosso irmão, não pode excluir o nosso próximo e não pode excluir a nossa vontade de fazer o bem ao nosso irmão por causa de um dia de sábado. Nós católicos temos o dia do Senhor como o dia do domingo, porque Jesus foi crucificado na sexta-feira e no terceiro dia ele ressuscitou, e esse dia, o terceiro dia, é o domingo.
Quando Jesus aparece aos seus discípulos, todas as suas aparições é no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é o domingo. Mas nós não podemos deixar de fazer o bem, de amar o nosso irmão, de ajudar o nosso irmão, porque é o dia do Senhor. O Senhor muito se alegra quando nós fazemos o bem ao nosso próximo. O primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo é amar o nosso irmão como a nós mesmos. Portanto, meus irmãos, fazer o bem no dia do Senhor, Deus se alegra profundamente. Que nós sejamos essas pessoas que vivemos para libertar, não para oprimir, para fazer o bem, não para fazer o mal. E dar testemunho do Evangelho, testemunho de vida, de amor, de bondade e de caridade. Que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.